Pois é, amigos, agora nós vamos falar a respeito de um tema que talvez você já estivesse aguardando já há algum tempo. Nós vamos falar a respeito das preparações cavitárias. Qual é o melhor tipo de preparo cavitário? Qual seria a espessura ideal para um preparo cavitário? E depois vamos abordar a parte de moldagem desses mesmos preparos. Inicialmente eu gostaria de esclarecer para vocês que talvez vocês tivessem lido na literatura que o preparo ideal para um laminado cerâmico se situa em alguma coisa próxima a 0,3 milímetros. Ou talvez que ele se situe em alguma coisa próximo a 1,2 milímetros. Ora, de onde vem tanta diferença de indicações de diferentes espessuras a serem gastas em um dente para que a gente execute as restaurações do tipo laminado cerâmico? E para lhe ajudar em relação à resolução dessa questão, historicamente eu tenho que mostrar para você que por volta dos anos de 1980 considerava-se um desgaste de 0,5 milímetros o desgaste ideal para a confecção dos laminados cerâmicos. Entretanto, 10 anos à frente, nos anos 1990, acreditava-se agora que o desgaste ideal a ser realizado para a confecção das restaurações do tipo laminado cerâmico seria alguma coisa próximo a 1,2 milímetros. Vejam bem que em uma diferença de 10 anos, aumentou-se 0,7 milímetros de espessura em relação ao desgaste dessa estrutura dentária. Porém, já nos anos 2000, acreditou-se que a espessura ideal agora já era bem menor, já era alguma coisa próxima a 0,7 milímetros de espessura, como o preparo ideal para essas mesmas restaurações. E mais próximo a nós, não tão próximo assim, mas por volta de 2010, se acreditou que as espessuras ideais seriam alguma coisa próxima a 0,5 milímetros ou até menos do que isso, alguma coisa próxima a 0,3. E por que tanta variação ao longo desses anos todos? E a justificativa para as diferentes espessuras para o mesmo tipo de preparo cavitário voltado para a mesma restauração cerâmica, no caso as facetas cerâmicas, está relacionada diretamente à evolução dos sistemas adesivos. À medida que os sistemas adesivos foram evoluindo, os preparos foram modificando à medida que as pesquisas indicavam maior ou menor longevidade dessas restaurações em função desta ou daquela espessura. E sabe-se hoje que a espessura ideal para o preparo cavitário em restaurações voltadas para faceta laminada é alguma coisa próxima a 0,7 milímetro. Então hoje a preparação ideal se situa próximo a 0,7 milímetro de espessura quando se pensa em longevidade das restaurações. Entretanto, é bom deixar bem claro para todos nós que essa é uma espessura de referência. Não quer dizer que a espessura do seu preparo cavitário, que a espessura do seu caso clínico será essa espessura. Ela pode ser maior ou pode ser muitas vezes menor, a depender do caso clínico que você tem em mãos. E afinal de contas, se você tem um caso clínico em mãos, você sabe que a espessura ideal é 0,7, mas você tem dúvida ainda se a espessura do desgaste cavitário daquele seu caso é maior ou menor, qual que seria a resposta então? Ora, a resposta já foi dada lá atrás, foi dada há muito tempo atrás. Foi dado, a bem da verdade, na nossa primeira aula, quando nós falamos que para toda e qualquer restauração, o sucesso dessa restauração está relacionado ao seu planejamento. E lembra quando mostramos a você que parte do planejamento de qualquer restauração passa também pelo enceramento de diagnóstico? Pois é, a resposta está exatamente, novamente, em relação a este enceramento de diagnóstico. Extremamente importante essa fase. Você vai enviar
o planejamento do seu caso antes de qualquer preparação para o seu técnico. O seu técnico vai enviar para você de volta o enceramento de diagnóstico já realizado e talvez envie para você também a duplicata desse enceramento de diagnóstico, envie para você o molde desse enceramento de diagnóstico, onde você vai realizar por meio de resina bisacrílica o mockup neste seu mesmo paciente. E uma vez que você realizou o mockup para o seu paciente, que vamos usar um termo, é a maquete da futura restauração cerâmica que você vai realizar, você vai ter condições de verificar em situ, verificar em loco a quantidade de material que você vai ter que desgastar naqueles dentes do seu paciente. O mockup vai te dar a resposta direta da quantidade de tecido que você irá desgastar especificamente em relação ao seu caso clínico. E agora que você já sabe que a espessura ideal para um preparo cavitário pensando em laminado cerâmico é de aproximadamente 0,7 milímetros, e você sabe que essa espessura tem que se adequar ao seu caso clínico, e essa conferência de adequação se dá por meio do mockup que o seu protético faz para você, nós vamos passar então uma sequência de preparo cavitário pensando exatamente nessa espessura de 0,7 milímetros. E a todo instante que aparecer uma broca, nós vamos mostrar para você que broca é esta e qual que é a espessura que está sendo utilizada. A gente espera novamente que você goste desse filme. Até já! E é claro que toda e qualquer técnica de preparo cavitário sempre envolve algumas particularidades. E neste caso específico são duas quando falamos a respeito de laminados cerâmicos. A primeira delas é quando envolve dentes triangulares.
aqueles dentes que apresentam sempre o espaço negro na região cervical. E a segunda é quando envolve a preparação de dentes com diastemas. Nós vamos verificar que, diferente das preparações anteriores, a porção proximal do preparo cavitário, nessas situações de diastema e dentes triangulares, nós levamos as preparações até um pouco além da região proximal. Chegamos mesmo a invadir um pouco a região palatina para que não haja prejuízo do perfil de emergência da futura restauração cerâmica. Vocês podem verificar que normalmente nas preparações convencionais é a papila interdentária que nos define aproximadamente aonde será o término da nossa preparação cavitária por proximal. Entretanto, quando nós temos dentes com diastemas ou dentes triangulares, essa região ela torna-se facilmente visível quando algum observador se encontra lateralmente a esse mesmo paciente. Então, para que se evite a percepção do término do preparo cavitário, este preparo é levado mais para a região palatina. E também para que não haja modificação no perfil de emergência, principalmente agora quando falamos em dentes com diastemas, é levado para a mesma região com a mesma finalidade. Estes eram dois pormenores que eu não poderia deixar de passar para vocês, porque faz toda a diferença quando nós encontramos situações clínicas desse mesmo tipo. E a sequência que estamos passando para vocês agora é para que vocês vejam a nítida diferença que há entre três diferentes tipos de preparos cavitários. O desgaste cavitário foi de aproximadamente 0,4 milímetros. O segundo é um desgaste cavitário convencional, vamos chamar assim, para faceta cerâmica de 0,7 milímetros. E o terceiro, este último, já tem um desgaste cavitário mais aprofundado, um desgaste que chega até a 1,2 milímetros, cuja indicação antigamente era para que mascarasse
a cor profunda do substrato, que mascarasse a cor muito intensa do substrato. Gostaríamos novamente de mandar um grande abraço para aqueles nossos amigos, inesquecíveis amigos, Irã Mendes de Salvador, o Nelson Júnior de Aracaju e o Lafayette também de Aracaju, sem esquecer do grande amigo também, Joane Meira Júnior. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, muitíssimo obrigado e espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo e até a próxima semana, se Deus quiser.